Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos. Vou deixar aqui 2 segundos para olharem bem para a minha cara e para o meu bigode. Pronto, já tirámos isso do caminho. A imagem é nova do podcast, também é minha. Já sabem, ativem as notificações, cliquem no sininho, deixem o seu like, essas coisas todas para poderem continuar a acompanhar o podcast. E já sabem que há também um Patreon, podem tornar-se patronos do podcast, o que vos permite colocarem perguntas aos nossos convidados, receberem prémios, livros dos nossos convidados. Vou receber um livro da nossa convidada de hoje. Há um destes livros que irá para vocês. E há um canal Telegram também, onde nós conversamos entre nós, estou lá eu, estão lá os vários patronos, partilhamos ideias e tem sido muito divertido. Por isso, juntem-se a nós. A minha convidada de hoje, eu via no programa da minha querida amiga Diana Chaves e do João Baião e gostei muito de ouvir falar da sua partilha. Curiosamente, é um tema que eu já tinha pensado trazer cá e não sabia como. E, portanto, vê-la ali, eu pensei, olha, nem é tarde nem é cedo, vou já falar com ela. A Diana é a terceira criança que vem ao podcast, mas é a primeira que não é minha filha. É uma miúda muito gira, conversa muito bem. Escreve livros, cá está. Escreveu este livro, Beliscaram a Minha Felicidade. Já vamos falar um bocadinho também sobre ele. E este livro nasce após um processo de bullying na escola. Aliás, foi esse período que deu exatamente origem a uma coleção de textos que a mãe acabou por descobrir e que achou que fariam muito sentido eles estarem compilados em livro. Hoje vamos falar então do bullying, da empatia, dos sentimentos e das emoções com a Diana. Olá, Diana! Olá! Obrigado por teres vindo! Obrigado, eu em primeiro Já lugar. bebeste 3 cafés aqui, não foi? Não bebeste nada. Não. Estás bem? Sim. Teve aqui um bocadinho à minha espera porque eu atrasei-me, porque eu estive a fazer o meu bigode. Mas ficou bonito, estou bonito. Achas que estou Sim. bonito? Estou Muito. interessante. Estou fixe? Boa, porreiro. Olha, Diana, este livro... primeiro, diz-me uma coisa. Estes desenhos, quem é que os fez? Alguns fui eu, outros foi a minha irmã e outros foi a ilustradora que, em conjunto comigo, fomos pensando em desenhos para fazer no livro. E está aqui a dedicatória para o Raminhos e as suas Marias. Um beijinho da Diana Ginja. Sim. Sejam felizes. Sim. Que é isso que tu procuras ser, não é? Sim. Este livro, curiosamente, nasce então dessa tua partilha, não é? De teres passado por um processo de bullying que se calhar tu na altura nem sabias bem, nem conhecias a palavra, ou já conhecias? Eu já tinha ouvido falar sobre essa palavra antes, mas não sabia que era isso que me estava a acontecer e que o que os outros me faziam era realmente bullying. É engraçado. Tu tens 10 anos, portanto isto foi há um ano. Mais ou menos. Foi, sim. Começou lá no meio do terceiro ano. Portanto, tinhas 8 anos. 8 Sim. 8 anos. Depois, quando fiz 9 e fui para o quarto, piorou porque as pessoas iam se juntando cada vez mais e iam-me fazendo ficar mais para baixo e sentir-me insegura comigo própria. Ou seja, isso foi algo que foi crescendo, não aconteceu de um momento para o outro. Sim, porque em cada ano da minha escola eu ia tendo meninos novos. E no terceiro ano foi o ano que vieram mais colegas novos para a minha turma. E foi o ano que a minha turma se dividiu. Então nós éramos um segundo ano muito grande e a turma dividiu-se entre terceiro A e terceiro B. E foram muitos meninos que eu não conhecia para a minha turma, alguns que eu já conhecia de outras turmas foram para a minha, e os que antes já não eram muito boas pessoas, começaram-se a juntar com esses alunos novos e a fazer mais bullying, mas eu não sabia o que é que se estava a passar. E o que é que eles te faziam? Ou o que é que diziam? Era mais palavras do que uma questão física, não era? Sim, eles muitas vezes
falavam mal de mim nas costas ou diziam-me coisas que eu não queria ouvir à minha frente. Raramente, mas acontecia. Às vezes chegava a ser bullying físico, ou seja, batiam. Empurrão, batiam. Sim. E era assim, constantemente, todos os dias, me falavam de coisas que eu não queria ouvir ou diziam mentiras sobre mim a toda a escola. E houve um dia que até a escola toda ficou contra mim e não tinha ninguém para brincar. Fiquei sozinha. Como é que isso te fazia sentir? Eu sentia-me muito triste, primeiramente, porque eram coisas que eu não sabia lidar a princípio. Também não contei a ninguém sobre isso. Sentia-me insegura porque essas crianças que me faziam bullying deixavam-me cada vez mais para baixo e a minha autoestima baixou muito. E eu não queria contar, principalmente aos meus pais, sobre isso e sobre eu querer acabar com isso e por eu não saber como é que eu podia falar com essas pessoas sobre isso. Pois, porque eu imagino o turbilhão de emoções que havia dentro de ti, não é? Sim. Porque imagino tu ouvires... Eu acho que, olha, eu enquanto adulto, por exemplo... quando alguém diz alguma coisa sobre mim que eu não gosto, ou que eu não concordo, ou que eu sei que não é verdade, o primeiro pensamento que eu tenho é: porque é que me estão a fazer isto? Era o que te acontecia? Sim, às vezes vinham também os pensamentos do que é que eu lhes fiz. Exato, também acontece, sim. Sim, porque... Que mal é que eu fiz, não é? Sim, porque não há motivo, se nós não fizermos nada, para as pessoas não estarem a fazer isso. E eu, a princípio, isolava-me e chorava muito. Muito também chorava à noite na cama, porque era no momento que eu tinha de chorar e sentia-me muito triste quando ouvia esses boatos sobre mim que não eram verdade e as pessoas a tentarem que outras pessoas não quisessem brincar comigo ou sentissem que eu não gostava deles. E às vezes diziam que eu dizia coisas que não eram verdade sobre outras pessoas, o que também me deixava muito triste saber que mentiram a dizer que eu disse coisas que eu realmente não disse. E tu tinhas, mas tu não... Eu sei que pela entrevista que eu vi, tu tinhas duas amigas, sobretudo, que te acompanhavam, não era? Sim. E essas amigas estiveram sempre presentes? Tu falavas com elas? Sim, às vezes falava com elas, outras vezes mantia só para mim. A Lara e a Constança, que são as minhas melhores amigas, elas sempre me apoiaram muito, sempre estiveram aqui para mim e elas sempre estavam lá todos os dias. E há alguns dias que elas faltavam à escola porque estavam doentes. E esses dias deviam ser muito chatos, sim, não? eu ficava sozinha. Às vezes pedia à minha professora para ficar na sala de aula porque são coisas que as pessoas estão sempre aqui para ti e um dia elas não estão cá. O que é que nós vamos fazer? O que é que vais fazer, não é? E o que é que então o que tu fazias nesses dias? Esses dias deviam ser muito difíceis para ti, não é? Ficavas fechada na sala... Ou já sabias, pronto, hoje não estão cá, estou lixada, vou-me chatear a cabeça, não era? Sim, porque elas são sempre quem me protege e eu sou quem as protege mais na escola. Nós somos um trio assim muito unido e ninguém nos pode separar. Claro que todos os dias temos uma confusãozinha, mas temos de deixar isso de parte. Mas isso faz parte. Os amigos também se chateiam e também andam entre vocês, não é? Faz parte. É raro os dias que nós não nos chateamos. Sim. Mas aquela chatice, tipo, chega-te lá para lá, deixa lá a Constança, perceber? Sim. E nós não sabemos falar mal umas das outras, então nós nunca falamos mal umas das outras. Somos um trio muito unido e elas sempre estiveram aqui para me ajudar. E elas podem garantir e o que é que sempre... o que é que faziam nessa altura? Elas também não sabiam bem o que é que eu estava a sentir, porque eu não lhes contava a maioria das coisas. E porquê é que tu não contavas? Por vergonha? Por...
Era por medo, eu estava não sei. insegura sobre isso, era as duas coisas ao mesmo tempo. Estava insegura, estava com medo, estava com vergonha, estava a achar que os outros iam fazer menos de mim por causa disso. E fiquei muito triste ao saber que as minhas amigas não me conseguiam ajudar nesse aspecto porque eu não lhes contava. Eu sentia que era mais forte que eu, então não dava para lhes contar o que eu estava a sentir, então eu ficava muitas vezes sem brincar com elas por conta disso. Tu só... eu estava aqui também a pensar, sabes, na minha infância. Se tinha aqui algo, se lidei com algo... Eu, por exemplo, eu tive problemas com professoras Sim. que me trataram mal. Eu nunca tive assim, mas eu já tive e já tive situações que, olha, se fosse hoje em dia, aparecia na CMTV. Logo, alerta CM, de criança, assim. Imagino, deve ser difícil, porque nós temos infâncias, tens num ano, eu tenho noutro, as coisas mudam. Mudam, mas sabes que eu hoje vejo tu gostas dos teus professores? Sim. Sabes que eu, por exemplo, eu já vi professoras. Aconteceu uma vez que eu fui à minha escola primária. Eu vou-te contar. Eu, quando andava na terceira classe, acho eu, fui agredido pela minha professora. A minha professora bateu-me, mas bateu-me mesmo muito porque eu me enganei numa conta. Com a régua? Com tudo. Okay. Ela bateu-me com a régua, bateu-me com as mãos, foi mesmo muito grave. À frente de toda a gente? À frente de toda a gente. E eu fiquei, obviamente, eu olho para muito trás... Mal. Não te sei explicar, mas porque já foi há muitos anos, mas eu sei que fico aqui com alguma coisa, porque se eu vou a uma escola e vejo um professor gritar com um aluno sem uma razão aparente, dá-me vontade de bater nessa pessoa logo, percebes? E eu se calhar imagino que para ti também, se tu vês se calhar algum sentimento de injustiça para outros meninos, também te dá vontade agora hoje de fazer alguma coisa ou não, porque tu sabes o que é que aquela pessoa está a sentir. Eu muitas vezes eu não falo com isso com a pessoa diretamente quando vejo essa pessoa a falar mal com alguém. Mas quando eu chego a casa, eu ligo a uma amiga minha e falamos sobre tudo o que nos aconteceu no dia. E eu comento, olha, eu acho que a pessoa Y, a pessoa X não teve certa nisto. E nós temos assim conversas que nem a Lara e a Constança sabem, porque são conversas que é o que nós estamos a sentir nesse momento, nós fomos para fora e nem eu nem ela contamos, a não ser aos meus pais. Nós falamos sobre isso porque achamos que estava mal, não, sem falar mal da pessoa, mas Sim. A dizer como é que a pessoa podia melhorar nesse aspecto, e depois no dia seguinte vamos falar com a pessoa que sofreu desse problema, né? Sim, e ver se está tudo bem e se nós podemos ajudar com alguma coisa. É o meu ritual de chegar a casa, se vejo alguma coisa mal, falar com essa amiga. Mas esse ritual foi uma coisa que tu também só aprendeste depois de passares por isto. Sim, foi agora no 5º ano. Porque e aprendeste isso como? Foi com alguém ou foi algo que tu sentiste que era importante? Foi um dia que eu estava a falar com ela na escola e eu senti que era bom falar com ela sobre o que é que nós estávamos a achar do nosso dia. E nós falámos e combinámos de chegar a casa e falar melhor sobre isso, para não estarmos a contar às pessoas todas para as coisas não se espalharem. Então eu cheguei a casa, ela ligou-me, eu atendi e tivemos a falar sobre o nosso dia e como correu a situação. E aquilo que vos chateou e aquilo que vos deixou triste. Nós às vezes também falamos das aulas, coisas que nós não percebemos e depois vamos falar juntos. Sim, isso é um clássico. Porque depende das pessoas. Há pessoas que explicam de uma forma diferente do que outras e eu estou acostumada com a minha professora do 4º ano dizer umas coisas que a minha professora este ano não diz. Mas sabes que isso que tu estás a dizer é muito bom. Tu teres essa capacidade de entender que é importante falarmos sobre os sentimentos. Não é? Sim, porque assim, tudo o que nós estamos a achar que essa pessoa que praticou o bullying ou que falou mal de outra pessoa nas costas, porque muitas vezes a pessoa em si que está a sofrer não sabe que a outra pessoa está a espalhar.
Mas... Sim, e às vezes, sim, eu percebo o que estás a dizer. E às vezes é também, era aquilo que tu estavas a dizer, tu estavas a lidar com uma situação de bullying e tu próprio não sabias que era bullying, não é? Porque... Não dava para perceber. É um ambiente da escola também, não é? É uma... E porquê é que tu achas que os outros meninos fazem essas coisas? Porquê é que achas que quem faz bullying, faz bullying? Eu tenho uma ideia, mas só te vou dizer depois. Então, depende, varia de educação a educação que as pessoas têm em casa, com a sua família, e depende também se as pessoas estão a passar por momentos difíceis de vida ou não. Porque as pessoas normalmente descarregam em sítios onde elas têm pessoas ou que odeiam ou que gostam muito para desabafar e descarregam tudo, neste caso, no meu caso foi na escola. Descarregaram tudo para cima de mim e eu não sabia o que é que eu lhes tinha feito. Mas depois de lançar o livro, algumas dessas pessoas foram falar comigo, pedir-me desculpa e dizer o que é que estava a passar. Eu perguntei como é que eu podia ajudar e depois estivemos a falar sobre isso na escola, quando eu tinha mais tempo, porque o meu recreio agora é de 5 minutos e eu não tenho tempo para nada. Só tenho tempo de sair da sala e buscar as coisas e entrar para outra sala. Nós falávamos sobre isso e tínhamos ali um tempo que eu não deixava a Constância Lara de parte, mas pedias um tempinho para falar com essa pessoa, depois íamos brincar todas juntas e era uma coisa muito feliz, mas as outras pessoas que não foram capazes de pedir desculpa a quem elas fizeram mal, não iam brincar ou porque se sentiam inseguras ou porque sentiam-se de parte por não conseguirem pedir desculpa, que também acontece, nós não conseguimos pedir desculpa a outra pessoa e isso isola-nos também. Sim, porque pensamos que estamos a fazer alguma coisa de mal a essa pessoa e... Sabes que as crianças, essas crianças que têm essa dificuldade, infelizmente, em falar, vão crescer e vão tornar-se adultos, provavelmente, com os mesmos problemas. E isso acontece muito, sabes que muitas vezes, hoje em dia, eu concordo contigo, estava a dizer que dizia o que é que eu achava, eu acho que quem fala mal dos outros, quem pratica bullying, seja de forma física ou mais psicológica, eu acho que geralmente são crianças, ou são pessoas, também podem ser pessoas, não é? Que estão a passar por momentos difíceis. Não é que nós tenhamos que, não é que isso seja uma razão para elas fazerem mal, como é óbvio, não é? Não é? Mas eu acho que são pessoas que vivem em ambientes ou estão a passar em situações complicadas e que não têm outra maneira senão descarregar em pessoas que não mereciam isso. Sim. Mas o primeiro sentimento que me surgiu foi a tristeza e acho que o primeiro sentimento que surgiu nas outras pessoas foi a felicidade ao ver-me triste. E quando... Será felicidade? Porque a felicidade é uma coisa boa. Sim. Não é? Se calhar foi... se calhar diminui a tristeza delas. Sim, se calhar deixas mais seguras a deixar os outros para baixo. E deixas mais... ficam com um sorriso malicioso na cara a falar mal das outras pessoas. E as outras pessoas estão tristes. Não mereciam passar por isso e se mereciam, não dessa forma, a falarem mal dela, conversando de parte com essa pessoa e explicar onde é que ela teve mal, onde é que ela podia melhorar e não pôr tudo para cima dela como se ela não fosse ninguém. Tu lembras-te qual foi assim o dia mais difícil para ti? Ou dos dias mais difíceis? Agora a pensar num... é porque eu tenho alguns, eu vou por partes. Eu vou dizer o que mais me magoou. Foi o dia em que eu estava a jogar ao macaquinho, ao lencinho vai na mão, e ninguém me deixou jogar porque eu estava a querer incluir na brincadeira uma pessoa da Ucrânia que vieram muitas pessoas da Ucrânia para a minha escola. E eu queria incluir essa pessoa na brincadeira. E eles não queriam. E eles não queriam.
Mas na escola havia outra menina que, ucraniana também, que toda a gente a deixava brincar. Eu não entendia porque é que não deixavam outra miúda brincar. E porquê é que não deixavam? Então, lá vem a pergunta, porquê? E muitas vezes perguntava também à Lara e à Constância, que elas têm amigas que eu não sou amiga de todo, que também me fizeram bullying, mas elas têm todo o direito de ser amigas dessas pessoas. E eu normalmente pergunto a ela normalmente à Constança, o que é que essas pessoas tinham na cabeça para deixar essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, de parte. E ela ao princípio dizia que não sabia e tal, mas quando lhe foram contando, ela foi-me dizendo, coisa que eu não dizia a ninguém, a não ser à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, porque era uma coisa que ela não me deveria estar a contar, mas como melhor amiga eu tinha de guardar esse segredo e não contar a mais ninguém. Sim. E depois um dia, quando ela resolveu contar à Lara, eu também fui contar. E nenhuma de nós nunca contou um segredo uma da outra. E eu tenho um segredo de uma delas e... Que vais usar a teu favor mais tarde, quando lhe quiseres pedir algo. Também... Não. Já aconteceu uma pessoa me dizer, olha, se tu... Não elas. Se tu eu conto não sei o quê. Isso, sim. Mas eu nunca faria isso com elas. Já percebeste, já viste uma coisa que tu estavas-me a contar. Há uma coisa comum. Estavas-me a contar que começaram a ser alunos antigos, depois apareceram alunos novos, juntaram-se. O fenómeno, o bullying é algo de massas. Sabes o que são massas? É que juntam-se muitas pessoas. É um fenómeno... Isso vai um bocadinho ao encontro daquela ideia que nós estávamos a dizer. As pessoas, se calhar, algumas pessoas começaram a fazer bullying para se sentirem incluídas no grupo. Sim. Não é? Faz-te sentido isto? Porque as pessoas antigas que já faziam bullying a outras pessoas, a não a mim, já estavam a errar nesse sentido. Sim. Primeiramente. E quando chegaram as outras pessoas... havia esse grupo de 3 ou 4 pessoas de alunos antigos que faziam bullying e depois foram-se juntando alguns meninos de outras turmas também, porque nós éramos 2 turmas de terceiros anos e 2 turmas de quartos anos, então foram-se juntando e ao longo dos anos vão obviamente entrando novas pessoas e essas novas pessoas iam também praticando bullying para se sentirem incluídas dentro do grupo. Sim. E eram coisas mas que é completamente elas admitiam isso, coisa que eu até ficava chocada e partilhava com essas pessoas. Opa, mas tu disseste mesmo isso, porquê que não deixaste de dizer? Assim até parece mal e as outras pessoas até vão falar mal de ti nesse sentido. E foram falar mal dessas pessoas. E eu não, e eu fiquei... E os professores não faziam nada? Não, na minha escola não. Eu acho que não fazem na maior parte das escolas. Sim, sabes porquê? Porque acham que é normal. Porque o bullying ainda está muito associado só à violência física. Às vezes na infância deles, eles não sofreram isso e não sabem o que é lidar com isso, o que é estar uma pessoa a sofrer de bullying com a turma toda contra ela. E acham que é normal porque é só coisas de crianças. Sim. Achas que é isso? Tu partilhaste isso com os teus professores? Partilhei. E o que é que eles disseram? Eles disseram para eu ignorar, seguir em frente, que eu é que importava. Mas, óbvio que eu fiquei, opa, o que é que é? Eles não sabem o que é que eu estou a passar. O que é que está a passar? Sim, e não dava para entender, de princípio, porque... o porquê deles estarem a só dizer para ignorar, sem fazerem nada. E depois houve uma professora que juntou a turma toda para falar sobre o assunto e também não ajudou. Fez pior, não é? Sim, foi. Coitada, mas... Eu não vou dizer em que ano, mas foi muito difícil. Mas vamos ver aqui uma coisa. Coitada no sentido. Ela se calhar também estava a fazer o melhor que sabia. Eu nesse dia ia com a Constança para casa. Saía mais cedo. E nós estávamos a fazer um trabalho em grupo em que também foi um dos dias mais tristes da minha vida, mas acho que o do lencinho vai na mão foi o mais triste.
Porque estávamos a fazer um trabalho em grupo. Eu estava com 5 pessoas no meu grupo. Estava eu e mais 4 pessoas. Depois estava 2 meninos nesse grupo. Era para fazer um trabalho de estudo do meio, da HGP, agora no meu 5º ano. Nós tínhamos de fazer uma maquete sobre os lusitanos. Sim. E nós estávamos a fazer essa maquete e eu resolvi perguntar à professora se nós podíamos incluir coisas no trabalho. A minha professora disse que sim. Eu incluí uma coisa no trabalho, que era uma imagem, que a minha professora não queria. E estávamos a falar, nós estávamos a comunicar o que é que cada um ia fazer. Sim, o que é que cada um ia fazer. E a minha professora, ela achava que eu não estava a fazer nada do trabalho. Mas a maioria das coisas, que fui eu que tive a ideia, e iam acrescentando coisas. Porque eu fiquei muito triste com essa situação. Principalmente porque a minha professora depois no final juntou toda a gente. E era um dia que era para ser feliz, que eu sabia que a coisa ia para a minha casa. Então fiquei super feliz, era uma sexta-feira, hiper mega feliz. Mas depois a professora contou à turma toda que eu quis acrescentar coisas que a professora disse que não era para acrescentar. E eu fiquei super chateada. Estás a ver? Estou a começar a ficar irritado. Super chateada. Estou a começar a ficar irritado. Depois, era para sair às 3h30. Estava a dar vontade de ir à tua escola e chegar ao pé dessa professora e dizer-lhe onde é que está a autonomia e a criatividade das crianças para poderem, o seu poder de intervenção e capacidade de intervir e dar a sua opinião sobre as coisas. Mas eu também sei. Não vou contar. Então, mas eu também sei que essa professora estava a passar um momento difícil da sua vida que ela partilhou com alguns alunos. E eu e as minhas amigas estávamos incluídas nisso. Que a mãe dela estava muito doente e ela tinha de atender chamadas de hospitais, né, na escola, e às vezes vinha daí o porquê dela estar chateada. Mas ela, por exemplo, pediu desculpa em relação a isso, falou com... Falou um mês depois, coisa que... Coitada. Não é? Olha, Diana. Coisa, eu senti muito triste. Tens razão. Eu vou-te explicar uma coisa que eu aprendi... Uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes, que eu aprendi já muito adulto, que é, todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos. Sim. Não dá para os outros mudarem o que nós somos, não dá. Porquê é que eles querem mudar o que nós somos? Porque se calhar muitas vezes o que eles queriam era mudar o que eles são. Pois, se calhar é isso também. Houve um dia que pensei nisso também, mas... Esta ideia é muito verdadeira de todos nós. Por exemplo, mesmo tu, quando fazes uma asneira em casa, ou te chateias com a tua mãe ou com o teu pai, não interessa, nesse momento tu também estás a fazer o teu melhor. Sim. Porque, claro que depois dessa situação tu vais dizer não devia ter feito assim, ou não devia ter dito isto. Eu vou isto. sempre lhes pedir desculpa. Pronto, tudo bem, mas só te lembras depois. Porquê? Porque, obviamente, naquele momento tu estavas a fazer o melhor que sabias, não é? E todos nós somos assim. E para o bem e para o mal, as pessoas que são muito boas também cometem asneiras, e essas pessoas que fazem bullying, ou os professores, que às vezes têm essas atitudes, todos nós. Só que às vezes o que me irrita é muito isso, sabes? É os adultos esquecerem-se que já foram crianças. Sim, todas as minhas professoras já tiveram momentos difíceis da sua vida, e normalmente era por conta dos pais estarem doentes. E essa professora em específico que falou com a turma toda, chamou a minha mãe, que estava lá em baixo à espera que eu saísse, que a Constância também já tinha descido. Ela chamou a minha mãe para falar. Saímos lá às 4h30. 1 hora de conversa em que eu só chorei porque a professora não estava a dizer totalmente as coisas no sítio certo, estava a incluir outros assuntos do início do ano. Ou seja, tu, coitada, tu já, para além de teres de lidar com os teus colegas, ainda tinhas que lidar com os professores. Sim. Tu diz-me uma coisa, porque é que eu acredito que no meio deste processo todo tu tenhas começado a acreditar em algumas coisas, ou não? Daquilo que eles te diziam, por exemplo, ou que eras feia, ou que eras burra. Eu baixei a minha autoestima nisso.
isso aconteceu? Tu começaste a acreditar naquilo que eles estavam a dizer? Sim, porque ouvires muitas opiniões iguais de pessoas que estão contigo todos os dias, infelizmente, tens de aprender a lidar com isso, mas é difícil, tu continuas a acreditar. E se eu pudesse mudar alguma coisa na minha escola anterior, eu mudaria o facto das pessoas não estarem tão atentos a esses sinais, porque infelizmente eu tinha de lidar com essas situações todos os dias e de lidar com essas pessoas todos os dias. Dias da semana, fim de semana, graças a Deus não tive de lidar. Mas eu tinha de lidar com essas pessoas, né, com esses adjetivos mentira, essas mentiras que me diziam. Mas depois eu imagino, tu às tantas, se calhar sou mesmo assim, se calhar sou isto Sim. que me dizem. Quando Cheguei um dia a perguntar à minha mãe se eu era bonita. Ela disse, porquê que me perguntas? E eu, porque eu não acho. E a minha mãe perguntou-me porque é que eu não achava. E depois de contar à minha mãe o porquê, que foi nessa daí altura, que surgiu. Sim. Nessa altura tu ainda não tinhas partilhado nada com os teus pais. Não. Mas tu, quando tiveste essa coragem para partilhar com os teus pais aquilo que estavas a viver na escola, tu percebes que isso foi muito importante. Sim, porque ouvir a opinião dos meus pais sobre isso deu-me mais força, deu-me mais autoestima, fez-me sentir mais confiante sobre o assunto e assim consegui ignorar mais aquilo que eles me diziam. Tu achas que isso é o mais importante? Já estás a chorar, és uma chorona, já sei. Em- Não chores muito, porque senão eu começo a chorar Não também. houve uma entrevista que eu não chorasse. Olha, não mas isso houve. é bom. Sabes, é bom chorar. As minhas filhas dizem que eu choro muito. Ainda há pouco tempo fiz Mas uma choro muito. entrevista em que não consegui parar de chorar. Com quem é que foi? Foi na televisão? Não, foi. Eu já fui à SIC muitas vezes, fui ao Alô Portugal, já fui. Ninguém chora com o Figueiras. Sim. Ele também chorou, conseguiu pôr a chorar. O Figueiras é muito querido, sim. Consegui pôr a Ana Marques a chorar. Coisa que eu não sabia que eu ia conseguir, mas pronto. Depois fui ao João Baião e à Diana Chaves. E o dia 30, não sei se posso contar isto. Isto só vai para o ar daqui a umas semanas. Então posso contar. Dia 30 vou à SIC, à Júlia Pinheiro, e estive a gravar. Pronto, o pianinho, eles metem aí o pianinho. E estive a gravar em minha casa essas coisas e não consegui parar de chorar no momento que eles me perguntam isso de contar aos meus pais. E é Porque, sempre sabes aí. porquê? Porque eu acho que foi um momento importante. Sim, acho que me marcou muito. E é bom pensar que consegui evoluir nesse caso. Mas não há uma entrevista que eu não chore. Esta semana foi uma semana... a semana passada foi uma semana muito complicada, porque era só entrevistas, só coisas, e tínhamos de ir para lá, mas eu não me importo ter escrito um livro e de acharem que eu acho que eu sou maior que as outras pessoas. Gosto muito Tu não és maior do que ninguém. Pois, eu sou igual às outras pessoas. E essas pessoas acham que eu me acho maior que as outras pessoas. Mas aí, vamos ao mesmo ponto. Isso diz mais sobre as outras pessoas Do que sobre nós. do que sobre ti, não é? E quando eu escrevi o livro, senti-me muito feliz. Ainda chorei também muito, mas de felicidade, porque consegui tornar um sonho realidade. Em princípio, Desculpa. Em princípio era para fazer um diário para dar à minha irmã quando ela fosse da minha idade, ou seja, quando ela estivesse no 3º ano, mas ela agora que já está no 3º ano, consegue ler o meu livro todos os dias e sempre quando quer. Sabes, olha, tu tens aqui duas coisas muito importantes na tua vida, acho eu, para além de todas as outras que tu saberás melhor. Mas eu acho que há duas coisas muito importantes, que é, primeiro, tu teres falado com os teus pais e ter partilhado. E o segundo é isto, tu escreveres. Porque as pessoas muitas vezes ignoram o poder de nós escrevermos. E tu não precisas, tu tiveste
a sorte e a capacidade de escreveres um livro e de publicar, mas tu não estavas a pensar nisso quando estavas a escrever. Tu escrevias porque era importante para ti, certo? Eu escrevia porque eu a princípio, quando aquilo começou, era mais leve. E eu comecei a escrever no início do 4º ano, onde já estava a piorar, mas não estava quando foi no meio do 4º ano. E para o fim, então eu comecei a escrever sobre aquilo que eu podia mudar quando sofresse bullying. Porque eu até então sabia que eu estava a passar por bullying. E foi nessa altura que a minha mãe viu a escrita que eu passei para o computador dela, em que resolveu falar comigo. Uma terça-feira à noite, uma terça-feira que eu não conseguia parar de chorar, e foi uma mistura de sentimentos e emoções que eu não conseguia contar quem a princípio me fez isso, mas depois, passado algum tempo, que eu pedi um tempo para pensar, consegui dizer quem foi, como é que foi, porque não consegui dizer tudo de uma vez. Claro, mas percebeste como é importante, não é? E fez-te bem. Eu estou a insistir nisto porque é importante. É importante nós partilharmos as nossas emoções e não ter medo disso. E eu falo isso muito com as minhas filhas, por exemplo. Elas têm 3 idades muito diferentes. Tenho uma de 13, tenho outra que tem 11, que está no 6º ano, e tenho uma mais pequenina de 7. Mas tudo aquilo que eu digo e que eu falo muito com elas é a importância de falar sobre aquilo que estão a passar. Mas eu acho que isso também é importante. A melhor maneira de eu conseguir que elas falem sobre aquilo que sentem é eu falar também sobre aquilo que eu sinto. Porque isso permite que elas possam estar mais à vontade, não achas? Eu tenho 3 coisas. Primeiro, estás a educar as tuas filhas muito bem. Já aí é um ótimo... Pronto, és um ótimo pai. Calma, não me conheces. Eu posso ser... És como o meu pai também, quando eu faço alguma... quando chateia o meu pai, ele chateia-me a mim e nós ficamos chateados, mas depois, 5 minutos depois, passa. Exato. E, em segundo lugar, quando eu falei isso com os meus pais, nós prometemos que íamos contar tudo uns aos outros. E a minha irmã também. Nós contamos até hoje tudo o que nós estamos a sentir, tudo o que é que se passou no nosso dia, tudo quais foram as notícias do dia. E como é que eu posso explicar? Ficamos mais seguros ao contar o que é que nós achámos que nos correu pior nesse dia, porque assim tudo o que nós estamos a sentir pomos para fora, não a escrever, mas a falar com quem nós realmente amamos. Como é que tu achas que os pais podem ajudar? É isso? É ouvir? Ouvir. Sim. Falar também sobre aquilo que sentem, como tu fazes e os meus pais fazem. Educar os seus filhos em casa, porque se os pais ou quem quer que seja chateiam-se com alguém à frente dos filhos, também os filhos ficam com isso na mente e às vezes começam a praticar porque querem ser iguais aos pais. Às vezes não, sim, tens toda a razão. Eu acho é que muitas vezes, por exemplo, às vezes chateio-me com a minha mulher e chateio-me à frente das minhas filhas, mas também não são coisas muito violentas, nem muito más. Mas também resolvemos à frente delas. Ou seja, eu acho que é importante... Para elas perceberem que se chateiam-se e têm de resolver. Sim, e que a vida é normal. É normal nós nem estarmos sempre bem, mas é normal, lá está, nós pedirmos desculpa, falarmos uns com os outros sobre as coisas, não é? E que sinais é que tu achas que os pais e os adultos devem estar atentos? Eu acho que isso pode ser importante, sim, em relação ao bullying. Essa criança fala sobre o seu dia, como é que lhe correu. Se a criança está mais isolada em casa ou se não quer falar sobre aquilo que sente, se a criança, se ela socializa bem com as pessoas, está sempre a falar com as pessoas, gosta de estar em conjunto com outras pessoas, se ela deixa de conseguir socializar
com as outras pessoas, também devemos ficar atentos a isso, que foi o que me aconteceu. Eu sou muito chegada à família. Começaste a isolar-te. Sim, e eu tenho, principalmente a parte do meu pai, muita família, que nós até temos dividido o Natal ao meio, e de tanta gente. E é bom porque eu tenho muita gente para me apoiar, e eu sempre falo com toda a gente, e comecei a deixar de falar. E toda a gente percebeu isso, toda a gente me foi perguntando o que é que estava a passar, e eu dizia que não era nada, que não era nada demais. Então, como é que se pode insistir? Porque tu dizias que não era nada, mas era alguma coisa. Era muita coisa. Então como é que um adulto pode insistir para ajudar uma criança a falar? Acho que devem Porque também não pode ser uma coisa muito, não é? Sim. Não pode estar assim, mas diz lá, não é? Devem perguntar como é que correu o dia, e se a criança não quiser falar, os pais falarem sobre o seu dia, porque às vezes faz com que a criança perceba que também deve contar o que lhe aconteceu. Boa, é exatamente isso que nós estávamos a falar, não é? Sim, porque às vezes também os pais devem falar com as crianças aquilo que já fizeram de errado na sua vida. Ui, isso demora muito tempo. Não, algumas das coisas. E o que é que as crianças mais gostaram no seu dia? Acho que isso, o que elas menos gostaram, acho que isso chama a atenção da criança para se abrir com os pais e para falar sobre aquilo que se está a passar. E como é que tu te dás hoje com... Tu hoje ainda lidas com questões de bullying ou não? Às vezes, mas como assim, não é tanto como eu lidava antes. E como é que é a tua relação hoje com essas situações? Eu, primeiramente, não quero saber das pessoas que me fazem bullying, porque essas pessoas não são amigas de verdade, é o primeiro ponto. Se elas precisarem de ajuda, sou a primeira pessoa a ir falar com elas, perguntar se está tudo bem, e ignoro, porque acho que essas pessoas não merecem a atenção que eu lhes dava. Porque nós no nosso agrupamento, nós todos da nossa turma, muitos combinaram ir para a mesma escola, que é a escola que eu ando, e muita gente foi para lá. Alguns não foram, pessoas próximas de mim não foram, mas muitas dessas pessoas foram, e muitas dessas pessoas andaram na minha escola. Só andaram 1 ano ou 2 também lá na minha escola nova, e nós combinámos, fomos todos para a mesma escola, e todos os dias uns ou outros cruzam-se, e eu cruzo-me com essas pessoas, não me dou muito bem com elas, mas acho que estou na obrigação de lhes falar pelo menos sobre ou dizer só bom dia ou boa tarde, porque na minha escola eu não estudo à noite. E eu tenho alguns dias que fico de tarde, então é bom dia e boa tarde. Porque eu acho que não me sinto à vontade para brincar com essas pessoas. Não é? Ser educada. Sim, porque se uma pessoa nos diz bom dia e nós não respondemos, até parece mal. E tu achas que uma criança que esteja a lidar com bullying, que deva falar com as pessoas que estão a praticar bullying? Ou deve falar primeiro com os pais? O que é que achas que deve fazer primeiro? Tu chegaste a falar com alguns colegas teus a dizer, olha, não gosto disso que estás a fazer? Algumas vezes, sim. Mas não teve grandes resultados? Ou sim, e muitas vezes era a mesma pessoa, ou as mesmas pessoas, que às vezes eram em grupinho, eram 5 ou 7 meninas que me faziam bullying, e eu não sabia bem como lidar com isso. E ficava muito triste, sem saber o que é que estava a acontecer, o que é que me estavam a fazer, e muitas vezes não falava com eles, mas quando me sentia à vontade para ir falar, falava com os meus professores. E lá a meio do 4º ano, quando aquilo começou a piorar, a minha mãe, principalmente, notou alguns sinais que eu não estava a ser como eu era antes, que algo mudou em mim e que estava a acontecer alguma coisa. Então os meus pais foram falar comigo. Depois o meu pai teve de ir trabalhar, fiquei a falar com a minha mãe sobre aquilo que sentia.
Mas no dia a seguir fui logo falar com o meu pai sobre aquilo que falei com a minha mãe. Falei com os meus avós também sobre isso, porque me sentia muito para baixo quando me faziam isso e não sabia bem como explicar o que é que eu... E hoje que tu já passaste essa fase, tu voltaste a falar com alguns colegas que praticaram bullying ou não? Hoje em dia... Como é que é a tua relação com eles? Com esses que, pronto... Que já... Há uns que certamente, se calhar... Sou educada, mas não sou amiga. Sim. Outros que eu me dou, mas não é assim, coisa de... Houve alguns que te pediram desculpa, sim, não é? Como tu disseste. Esses que me pediram desculpa, sou amiga até hoje e acho que... E percebeste porque é que então eles tinham feito bullying? Que era a tal história de eles estarem também a passar por problemas? Sim, e essas pessoas que me pediram desculpa, até lhes dei, às vezes levava doces para a escola, para dividir com os meus colegas. E essas pessoas que me faziam bullying, muitas vezes iam-me pedir. E eu ficava, opa, Diana, achas que dás, achas que não dás? Mas eu acabava por dar. E essas pessoas que me foram pedir desculpa depois de escrever o livro, que me explicaram porque é que estavam a fazer e não voltaram a fazer, eu dava sempre doces também. A essas pessoas que me pediram desculpa só por eu ter escrito um livro, que eu sei que é por causa disso, que até hoje me fazem bullying sem motivo. Quando me pedem alguma coisa, digo que não vou dar, que acho que essas pessoas não merecem. Sabes como é que a gente fazia quando tenho, dou. Mas quando não me sinto à vontade, não. Eu não sei se ainda fazem. Sim, fazem. Tu levas lanche para a escola, não? Levo. Sabes como é que eu tinha um colega meu, quando não queria dar o lanche aos colegas, às vezes a gente pedia, ia dar um conhé. Não sabes o que é um conhé? Os teus pais sabem. Dá-me um coche. Um coche é um bocado, dá-me um bocadinho. Dá-me um conhé, dá-me um bocado. Tinha um colega meu, para não dar, sabes o que é que fazia? Abria o pão e cuspia lá para dentro. Meu Deus. Pronto, ninguém comia. Aconselho-te a fazer o mesmo. Não, estou a brincar, não. Eu não vou ser a única que não vou rir disto. Olha, que mensagem é que tu gostavas de deixar? Acho que era engraçado essa coisa de cuspir para o pão. Mas há uma vez, 2 vezes até é engraçado, mas depois já é seco. Já é só porco. É nojento. Que mensagem é que tu gostavas de deixar? Tu escreveste aqui a palavra amizade, que até foi a tua irmã que sugeriu. A tua irmã mais nova. Que idade é que ela tem? 8 anos. Foi a tua irmã que sugeriu amizade. Acho que faz todo o sentido a palavra, não é? Sim. Porque a amizade serve para tudo isso. Serve para nos apoiarmos uns aos outros, para partilharmos. Há amizades que podem nascer de situações que foram más. Exatamente quando as pessoas irem ajudar e assim quando tu percebes, não é? Eu tenho só mais 2 perguntas para ti. Uma é: o que é que tu achas que um menino deve fazer quando vê outro menino isolado na escola? Porque às vezes isso é uma coisa que me chama a atenção. Quando eu vou levar as minhas filhas à escola, às vezes vejo um menino isolado e eu fico sempre a pensar, será que ele está bem? Será que alguém o anda a chatear? O que é que tu achas que o menino deve fazer? Eu vou dar um exemplo que já fiz para nós fazermos. Eu, um dia, vi um menino, amigo da minha irmã, sozinho, na festa de final de ano. Sim. E era o meu último ano lá. E eu fiquei triste por vê-lo assim, triste, a chorar. E eu perguntei-lhe, olha, o que é que está a acontecer? E ele disse-me que não tinha a roupa que a professora lhe pediu para trazer na festa. E eu disse que não era preciso e que ele não ia ficar prejudicado por causa disso. Acho que a professora nem foi falar com ele por causa disso. E ele ficou muito feliz por eu ter dito isso. E depois nós fazíamos sempre filas para entrar. Eram danças diferentes ou ginásticas e ao mesmo tempo que eu ia estar ao lado dele na fila. Sim, ias falando com ele. Eu ia falando com ele e depois era a vez de ele apresentar. Eu disse, boa sorte, vais arrasar, está bem?
Depois ele foi, ele é 2 anos mais novo que eu, é como a minha irmã. Depois ele foi, voltou e eu, correu bem. Viste, ninguém olhou para a tua roupa, só olharam para o que tu estavas a fazer e o que é que tu fizeste bem. Ninguém vai ralhar contigo se tu fizeste alguma coisa mal ou se estás com uma roupa diferente dos outros. Às vezes até a roupa que estás a usar, que é diferente, até se destaca mais. Olha, é como o meu bigode. Também se destaca. A Sara foi-te fazer um desenho com barba, agora tem de apagar a barba, agora é só o bigode. Muito bem. Depois cabelo comprido, agora estás com o cabelo curto, Exato, bigode. é verdade. Acho que é um bom conselho esse que tu estás a dar. E depois eu, até hoje, quando o vejo, pergunto se está tudo bem, se correu tudo bem, o dia dele, se alguém lhe falou mal, porque quando vou buscar a minha irmã à escola e vejo esse menino, sinto-me à vontade para lhe perguntar o que é que lhe E porque já passaste disseram. por isso? Sim, porque já passei por isso e já sei lidar com isso, e acho que dizendo a outras crianças e a outros adultos como é que se deve lidar com isso, o mundo fica um mundo melhor. Mais tranquilo, em princípio. Olha, as diz. crianças que fazem bullying deviam parar em primeiro lugar. E é isso que eu queria perguntar a seguir, era exatamente sobre isso. Era, que mensagem é que tu gostavas de deixar aos meninos que praticam bullying? Então, em primeiro lugar, pararem de praticar bullying é a primeira situação. Segundo, eu acho que esses meninos devem se pôr no lugar da pessoa que está a sofrer de bullying, porque pôr-se nos sapatos dos outros às vezes faz com que nós percebamos se nós estamos a magoar essa pessoa e se nós gostaríamos que nos fizessem isso a nós. E é uma coisa que eu sempre penso, se antes de fazer alguma coisa a outra pessoa que pode a deixar triste, como dizer que ficava mais bonito com o cabelo comprido, porque imagina a pessoa cortou o cabelo. Claro. E eu sou muito honesta aí, mas primeiro tenho de pensar se a pessoa ia gostar ou se mantia só para mim. E diria a essas pessoas para pensarem se o que elas estão a fazer é correto e se o que é que elas estão a fazer é uma coisa que a outra pessoa está a gostar ou não, ou se está a sentir-se afetada por isso. E eu acho que sim, e eu acrescentava aqui mais uma coisa que é meninos e adultos que praticam bullying, quando sentem que e têm, e eu percebo às vezes o dizer mal também causa uma emoção, uma adrenalina, percebes? E é aquilo que tu estás a dizer, elas não ficam felizes, mas há ali qualquer coisa que as chama a fazer isso, não é? Mas que para pensarem na sua vida, o que é que está mal na vida deles, Sim. para eles estarem a fazer aquilo. Eu e as minhas amigas, uma delas, a Lara, cortou o cabelo. Ela tinha o cabelo do tamanho do meu e cortou. Ela ficou muito bonita. Mas eu achava que ela ficava melhor com o cabelo comprido. Então eu perguntei primeiro à Constância se ela achava que eu podia dizer isso à Lara. E ela disse: opa, a Lara não vai ligar nada a isso. Se tu disseres que gostaste mais do outro, ela diz: eu também, mas este também está a agir, deixa estar. Então, como a Lara é sempre assim, eu fui dizer isso a ela. E ela ficou também a dizer que também gostava, mas acho que ficava também melhor com o cabelo curto. Eu dizia que também ficava muito linda e vida que segue, até hoje ninguém mais fala sobre esse dia, porque ao mesmo tempo que ela gostava mais de ter o cabelo comprido e cortou o cabelo, também adora ficar com o cabelo curto. E não é só isso, é uma opinião e é uma opinião de uma amiga. E há coisas que tu podes ser sincero e até pode estar a dizer. Sim, mas eu acho que primeiro eu temos que ser sinceros. Nesse caso tinha de pensar, porque eu não podia dizer que ela estava mais bonita assim. Ou eu dizia que ela estava gira, ou eu dizia que ela não estava gira. E como ela estava gira, eu ia dizer que sim. Mas eu não ia dizer que eu preferia que estava feio, horrível. Sim, e não é só isso, e é sempre a tua opinião. Sim, é mais fácil. É mais, se tu dizes alguma coisa que o cabelo está horrível ou que está feio assim, é a mesma coisa se tu disseres que ficava mais bonito anteriormente, mas que este também está bonito. Só que dizes essa frase de uma forma mais carinhosa e sem dizer que o cabelo está horrível e que ela não devia ter feito isso. E eu
não senti de todo essa frase a dizer que ela estava horrível, mas senti que ficava mais bonita de cabelo comprido e senti que tinha de perguntar à Constança, porque ela já tinha falado com a Lara, se lhe podia dizer ou não, se a Lara ia ficar afetada com isso. E depois até pedi desculpa à Lara antes de dizer a frase, porque se ela não gostasse... para não ser mal interpretado. Sim, e disse-lhe que não, que era a minha opinião. Claro. Olha, diz-me uma coisa, tu hoje és, depois de teres conseguido falar aos teus pais, de escreveres as coisas que escreves, de aprenderes a lidar melhor contigo e com as tuas emoções, tu hoje és uma criança mais feliz? Sim, muito mais Achas que foi feliz. importante o que te aconteceu, o bullying? Diz-me, olha, vou-te fazer uma pergunta super adulta. Tu, se pudesses escolher nunca ter lidado com o bullying e continuares a ser a Diana que eras, ou teres lidado com o bullying e seres a Diana que és hoje, o que é que tu preferias? Ter lidado com o bullying e ser a Diana que sou hoje. Porque acho que melhorou o meu jeito de lidar com as coisas. Porque se eu não tivesse sofrido bullying e hoje sofresse bullying, eu não sabia como lidar. E como já sofri, já sei como lidar e como vou agir com isso. Então acho que preferia lidar com o bullying e ser a Diana que sou hoje. Olha, Diana, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu por me teres convidado. És muito querida, és super, super crescida. Tens só 10 aninhos, és uma miúda. Só uma coisa, o meu professor mandou-lhe um beijinho, está bem? Eu disse para lhe mandar um beijinho. Professor de quê? É o meu DT. E o professor Pedro Carapinha mandou-lhe um beijinho e disse que vai adorar ver a entrevista. Eu acho que sim, eu acho que todas as pessoas vão adorar ver esta entrevista. E só para acabarmos um bocadinho, para não estás a chorar outra Mas vez. eu não estou a chorar. Estou super contente. Só chorei 3 vezes. Eu sabes que uma vez também eu vi um menino sozinho e estava isolado no canto da sala. Eu fui ter com ele e fui perguntar se estava tudo bem. Ele disse que estava tudo bem, só estava a dar puns. Obrigado e boa tarde.